tudo que você precisa saber sobre a anatomia do crânio. Encurtar algumas etapas para você que tem dificuldade de crânio. O pessoal tem bastante dificuldade, sabe por quê? Porque assim, não é que é muito osso. Se você for ver, você tem mais ossos nos membros do que no crânio propriamente dito. Você tem mais osso na coluna vertebral do que no crânio. Você tem quase a mesma quantidade de ossos que você tem na caixa torácica e no crânio. Então não é que o crânio tem mais coisa do que outras partes. O problema do crânio é que ele é muito acidentado. Ó. Então quando você olha essa conformação do crânio, ele é muito acidentado. Por que isso acontece, né? Você tem que entender o seguinte, ó. Primeiro, na cavidade nasal, por que ela é acidentada? Porque eu tenho que preparar o ar para sua entrada nas vias aéreas. Então, por exemplo, se eu inserir aqui o sistema respiratório, ó, vocês vão verificar o seguinte, ó. Eu tenho aqui a junção do sistema respiratório ao sistema ósseo da face. Então aqui eu vou ter o que é chamado de viscerocrânio, né? Onde eu tenho a implantação do sistema respiratório aqui. Então, se a gente observar, você tem aqui uma cavidade, né? Que é a cavidade nasal. E lá no interior da cavidade nasal, ela é toda estreitada. Para quê? Quando o ar entra ali, ele tem que entrar com uma certa resistência. O ar tem que bater ali nas conchas nasais, né? Nos cornetos. Para quê? Para aquecer e umidificar o ar. Então, é importante que a gente tenha essa cavidade nasal toda acidentada aqui. Então, isso é para preparar o ar. Então, isso é muito importante. Então, essa parte da cavidade nasal é acidentada para o preparo do ar. Outra coisa, vamos tirar aqui o sistema respiratório. Outra coisa, quando você olha aqui essa região, isso aqui é chamado cavidade orbital. A cavidade orbital, evidentemente, é onde a gente tem os olhos. Então, os olhos ficam na órbita ou cavidade orbital. Nesse caso, os olhos ficam aqui e se eu tirar os olhos, você vai perceber que o interior da cavidade orbital, ele tem aqui uma cavidade para a gente colocar os olhos, né? Uma bolinha, e ele é acidentado lá dentro também. Ele tem duas fissuras e um canal aqui, justamente para passagem de nervos, artérias e veias que chegam aqui no globo ocular. Então é importante você perceber que essa cavidade orbital, ela tem essa característica justamente para abrigar os olhos e para permitir entrada e saída de estruturas, né? Então entrada de nervos, entrada de artérias e saída de veias. Então é muito importante que isso aconteça, tá bom? Então é muito importante que você entenda essa relação. Você tem aqui o famoso arco zigomático. Ó. O músculo temporal tem que atravessar essa estrutura para se inserir aqui no coronoide da mandíbula. E aí vocês vão perceber que a base externa do crânio, por sua vez, ela é toda acidentada, ela é toda detonada aqui. Ó. Por quê? Porque ela tem que ter forames para passagem de nervos, artérias e veias, e tem que ter também essas estruturas mais pontudas aqui, ó, que elas servem como pontos de origem ou inserção de músculos. Então essa é uma importância da base externa. Então os músculos presentes no pescoço, eles vão ter as suas inserções principalmente aqui na base do crânio, tá? Então a gente pode exemplificar vários músculos que têm suas inserções aqui. O mais famoso dele é o esternocleidomastoide, que ele se insere aqui no processo mastoide. Os músculos que têm estilo no nome, que eles têm suas inserções aqui no processo estiloide, como o músculo estiloioide, estilofaríngeo, estiloglosso, ligamento estilomandibular. Então, são estruturas que ficam de alguma forma ligadas à base do crânio. Eu tenho aqui as linhas nucais, onde eu tenho a inserção de músculos também, como o trapézio, músculos esplênios, músculos semiespinais, eles ficam aqui inseridos nessa região da base do crânio. Então, o fato da base do crânio ser toda acidentada significa que ela é ponto de inserção de músculos em sua parte externa. E lá na parte interna do crânio, a parte interna do crânio é toda acidentada. Eu vou tirar aqui os parietais para você ver uma coisa. Quando eu tiro os parietais, vocês conseguem ver as fossas cranianas, onde eu tenho uma fossa anterior, uma fossa média e uma fossa posterior. Essas fossas aqui nada mais são do que degraus, né? Porque a gente tem um degrau superior, olha que interessante aqui, ó. Se eu desenhar, o degrau mais superior aqui forma a fossa superior. Aí quando eu descer um degrau aqui, ó, eu tenho a fossa média. E aí quando eu desço o terceiro degrau aqui, ó, eu tenho a fossa posterior do crânio aqui. Então eu tenho 3 degraus aqui. Então eu tenho o térreo, o primeiro andar e o segundo andar. Então as fossas cranianas,
ela se dispõe em 3 andares, tá? Onde no andar mais alto aqui, vocês têm o lobo frontal do cérebro. Nesse andar médio aqui, no primeiro andar, vocês vão ter o lobo temporal. E aqui no térreo, vocês vão ter a presença do cerebelo. Então é interessante você observar isso. Se eu tirar aqui a parte óssea, vamos tirar a parte óssea aqui do crânio. Dá uma dó tirar a parte óssea e colocar depois de novo, mas não tem problema não. Vou pôr a parte nervosa aqui para você entender essa relação. Olha aqui, ó. Você tem aqui, ó. Por que você tem aquelas 3 fossas, ó? Lembra que tem 3 andares, ó? A fossa anterior aqui é o degrau mais alto. Aí eu desço um andar aqui. Aí eu tenho o lobo temporal. E no degrau mais baixo eu tenho o cerebelo aqui, ó. São 3 andares, lembra? Ó? Térreo, primeiro andar, segundo andar. Então a gente tem aí as fossas cranianas separadas em 3 andares aí, tá bom? Então são detalhes que vocês têm que observar. E quando vocês olham na vista interna do crânio, né, a base interna do crânio, olha só, vamos colocar aqui, ó. Quando eu olho o crânio na vista interna, vamos deixar assim, ó, como tava, né? Chegar pertinho aqui, ó. Vamos tirar aqui um lado, ó. Tirar os 2 lados. Quando eu olho o crânio na vista interna, vocês vão perceber que por dentro ele também é todo acidentado, por causa que ele vai abrigar o cérebro, né, os elementos do encéfalo aqui nessa região, e eu tenho que ter forames aqui, ó, que são pontos de passagem dos nervos cranianos, das artérias que entram no encéfalo e das veias que saem do encéfalo. O objetivo da aula de hoje é a gente estudar os ossos do crânio, você entender a lógica das divisões ósseas do crânio. Para estudar a anatomia óssea do crânio, a gente vai dividir o crânio em 3 grupos ósseos. Os músculos do neuro... Puta, eu falei músculos? Volta tudo. Vamos voltar. A anatomia óssea do crânio, a gente estuda de acordo com 3 grupos ósseos no crânio. O grupo dos ossos do neurocrânio, ou seja, aqueles ossos que têm relação com o encéfalo propriamente dito. Aí a gente vai ver o papel do crânio como capacete para proteção do seu encéfalo. A gente tem os músculos que formam o esqueleto da face. O esqueleto da face é chamado também de viscerocrânio ou esplancnocrânio. O pessoal às vezes tem a dificuldade de entender a origem dessa nomenclatura, que é esquisita mesmo, né? Mas eu vou explicar pra você, fica tranquilo, jovem. Não chora, não sola não. Você vai entender hoje o porquê disso. E a gente tem também um último grupo, que é o grupo dos músculos... Tô falando músculos de novo. Que é o grupo dos ossos do ouvido médio. Então tem livro que o pessoal não coloca, tem livro que coloca, mas a gente vai ver que como tá na cabeça, é importante que a gente coloque esses ossos. Então no total, a gente tem 28 ossos no crânio, 8 ossos no neurocrânio, 14 ossos no esqueleto da face e 6 ossos no ouvido médio. E aqui eu vou falar sobre um conceito que eu sei que tem gente que tá nessa live aí, tem a dificuldade de entender esse conceito aqui. Olha só, chora não. Qual é o conceito? É esse aqui, ó, ossos ímpares e ossos pares. Então eu vou até desenhar aqui, ó. Isso aqui é um osso ímpar. Eu acho interessante as pessoas ainda terem essa dúvida. Os ímpares, osso ímpar e osso par. Cara, para você entender um osso ímpar e um osso par, vou até ficar na tela grande agora. Você já jogou par ou ímpar, né? Joguei par, pá! Coloquei 2. Ah, joguei ímpar. Pum, coloquei 1. Acabou. Qual é a dúvida? Você nunca jogou par ou ímpar na sua vida, filho? O que é um osso par e um osso ímpar? É fácil, ó. Um osso ímpar é um osso que você só tem exemplar desse osso. E ele fica posicionado na linha mediana. Um exemplar. O osso par é quando você tem 2 exemplares desse osso. Aí eu vou colocar aqui, você vai entender, ó. Eu tenho um direito e eu tenho um esquerdo. Quando você está lendo um livro e ele fala, o osso frontal é um osso ímpar, o osso parietal é um osso par, por aí vai. Quando ele fala isso para você, ele está falando o quê? Ele está falando que seu osso frontal, você só tem um exemplar dele. Você tem um exemplar do osso frontal, isso eu estou falando na idade adulta, tá? A gente não está falando do crânio infantil, a gente está falando da idade adulta. Eu tenho só um exemplar do osso frontal e ele fica centralizado na linha mediana, ou seja, eu não tenho um frontal direito e um frontal esquerdo. Se eu tenho um frontal, eu joguei para o ímpar. Par, ímpar, pum, ímpar. Frontal eu tenho um só, tá bom? O parietal, por sua vez, você tem um parietal direito e lá do outro lado eu tenho um parietal esquerdo. Acabou a conversa. Para o ímpar, pum, deu 2. Se eu tenho 2 exemplares desse osso, esse osso é par. Qual é a dificuldade de entender isso se você já jogou para o ímpar na sua vida? Hein, jovem? É uma das perguntas que eu mais recebo
quando a gente chega nessa parte de ossos pares e ímpares. Rogério, onde a gente encontra ossos ímpares e quem são eles? A gente só encontra ossos ímpares no esqueleto axial, ou seja, vocês encontram ossos ímpares ou na coluna vertebral, no caso as vértebras são ímpares. Se não tem vértebra cervical direita e esquerda, ou tem? Aí sempre vai aparecer alguém aqui falando que leu num livro que tem. Meu, eu recebo uns comentários às vezes, que a gente faz os vídeos, e aí os caras... Essa semana eu li um comentário que eu falei, meu, cara... Eu nem respondo, cara. Até o Fabrício entrou na briga lá. Eu falei, meu... Falei até pro Fabrício. Eu falei, Fabrício, não alimenta esse tipo de situação. Aí o cara falou, isso aí não existe. Eu falei, tá, não existe. Então, a gente vai ver isso. Então, pra gente se blindar contra esse tipo de pessoa, no esqueleto axial, a gente tem ossos ímpares e pares. Na coluna vertebral, todas as vértebras são ímpares. Você só tem uma vértebra correspondente. Você não tem uma vértebra direita ou uma esquerda. Aí vai aparecer os caras no comentário. Tem sim, no livro tal. Então vai estudar no livro tal lá. Então a gente tem as vértebras que são ossos ímpares. Então tem 7 vértebras cervicais, não 7 pares de vértebras. Agora olha só, no esqueleto axial mesmo, a caixa torácica. Você tem 12 pares de costelas, então as costelas estão em pares. Você tem costela do lado direito e do lado esquerdo. Porém, o osso externo, você só tem um. O osso externo é ímpar, entendeu? Então na caixa torácica, a gente tem 25 ossos, 12 pares de costelas, ou seja, 12 costelas vezes 2, 24, mais o osso externo, 25 ossos, entendeu? Então é muito importante que você entenda isso. E aqui no crânio a gente tem também as características de ossos ímpares e pares. Nos membros, vocês não têm ossos ímpares. Todos são pares. Você tem húmero do lado direito e esquerdo, rádio do lado direito e esquerdo, una. Porque a pessoa às vezes pergunta nos vídeos de membro superior, você tem rádio dos dois lados? É óbvio. Se o camarada tem os dois braços, ele tem um par de ossos, um de cada lado. Eu até perdi um pouquinho mais de tempo aqui nessa parte de para o ímpar, porque é uma coisa relativamente óbvia, tá? Que a gente encontra aí para a gente estudar essa parte dos ossos pares e ímpares. Aí eu tenho aqui, vou voltar lá no meu esqueletinho aqui, Eu vou apagar tudo isso e agora vocês já sabem o que é um osso par e um osso ímpar. Para a gente estudar o crânio, a gente vai ter que estudar o crânio dividindo-os nos seus 3 grupos, então. O primeiro grupo que a gente vai estudar tem 8 ossos, o neurocrânio. E no neurocrânio, a gente vai ter 4 ossos pares, 2 ossos pares e 4 ossos ímpares. Vamos começar pelos ossos ímpares. Olha só, quais são os ossos ímpares do neurocrânio? O osso frontal, que é esse aqui, é a testa propriamente dita. Isso aqui é um osso ímpar. Lá atrás, na região da nuca, eu tenho um outro osso ímpar, que é chamado osso occipital. Você verifica aqui, que tanto o osso occipital quanto o osso frontal, vocês têm apenas um exemplar deles, centralizados na linha mediana, logo eles não têm um exemplar direito e esquerdo. Por isso são ossos ímpares. Primeira coisa que você tem que saber. Então aqui eu já vi 2 ossos ímpares do neurocrânio, o frontal e o occipital. Rogério, quais são os 2 outros ossos ímpares? O esfenoide, então o esfenoide você observa aqui lateralmente, o esfenoide. Você observa o esfenoide aqui dentro da cavidade orbital. E se eu posicionar a base externa do crânio aqui, vocês verificam ele aqui embaixo também. Esse aqui é o esfenoide, Então, o osso esfenoide, vocês veem ele em várias perspectivas. O osso esfenoide, a nomenclatura dele é bastante interessante e ele é um osso ímpar também. Você não tem um esfenoide direito e um esquerdo. Que vai ser um dos questionamentos que a galera vai fazer, né? Fala, Rogério, mas como que eu tenho um esfenoide aqui na cavidade orbital direita e outro na cavidade orbital esquerda? Vou te ajudar nesse exercício, brother. Eu vou vir aqui no esfenoide e vou isolá-lo, Vou esconder todo mundo agora. Isso aqui é o esfenoide, Sabe por que o esfenoide tem esse nome? Porque esfeno, ele vem de uma terminologia grega, onde esfeno, com S mudo, significa mariposa. Oide
significa em forma de. Então, o esfenoide, ele é um osso que tem asas, tá? Ele tem aqui a asa maior do esfenoide e aqui tem a asa menor aqui em cima. Então, ele tem asas, como uma mariposa. Ele não é dividido em direito e esquerdo. Ele não tem uma sutura de união entre os dois. Então, ele é um osso único, em formato de mariposa. Então, a mariposa não é uma coisa só? Tem o corpinho da mariposa e as asas? É a mesma coisa. Aqui você tem o corpo do esfenoide, as asas do esfenoide, e aqui vocês têm os processos pterigóideos, que é as patinhas da mariposa aqui, tá bom? Então daí veio o termo esfenoide. Então verifica que o esfenoide, mesmo que você veja ele na cavidade orbital direita e esquerda, ele é um osso ímpar, tá? Então isso é uma coisa muito importante que você tem que saber. Assim como o frontal é um osso ímpar, o esfenoide também é um osso ímpar. E o último osso ímpar do neurocrânio é esse aqui, ó, que fica dentro da cavidade orbital também, ele é um osso do neurocrânio. Esse osso aqui é chamado etimoide, tá? Se eu pegar o etimoide aqui também, isolá-lo, ó, o etimoide, ele também tem uma nomenclatura bem interessante, ó. Tá vendo que o etimoide é todo furado aqui, ó? Sabe o que significa etimoide? Etimo significa peneira. Oide em forma de, então é um osso peneirado. Aqui nessa peneira do etimoide, eu vou ter passando os filamentos do nervo olfatório para entrarem lá no topo da cavidade nasal, para você sentir os cheiros, né? Então o nervo olfatório ele passa por aqui. Isso aqui é chamado lâmina cribriforme. Cribriforme também é em forma de peneira, tá? Assim como antigamente isso era chamado de lâmina crivosa. Você já ouviu aquele termo? A pessoa, para ser admitida no emprego, tem que passar sobre o crivo de não sei quem, do patrão lá. Isso aqui era chamado lâmina crivosa. O crivo de crivosa significa peneira. Então, quando você tem que passar numa peneira para fazer uma seleção, você passa sobre o crivo. Daí vem o termo lâmina crivosa. Então, tanto etimoide, crivoso ou cribriforme são sinônimos, tá? Tudo significa em forma de peneira. Então esse aqui é o osso peneirado. Se você verificar aqui o etimoide, ó, separa aqui o etimoide direito e esquerdo, aqui em cima, ó. Aqui em cima é a crista galli e aqui embaixo é a lâmina perpendicular dele, né? É o septo da cavidade nasal, né? Mas a gente não tem uma divisão física, né? Onde eu uno um etimoide direito e esquerdo. Então por isso que o etimoide também é um osso ímpar do neurocrânio. Você só tem um etimoide centralizado na linha mediana. Entendeu o espírito da coisa, jovem? Então os ossos ímpares do neurocrânio são, ó, o etimoide, o esfenoide, o frontal e o occipital. Se a gente tirar todo mundo agora, se eu tirar todo mundo da frente agora, esconder todo mundo, ó, e deixar só os ossos ímpares, ó, você vai ver que esses ossos ímpares aqui não tem uma divisão física entre um osso direito e esquerdo, ó, porque eles estão centralizados na linha mediana, logo são ímpares. Isso é importante para você, cara, importantíssimo para você. E eu tenho dois ossos pares no neurocrânio, que são os parietais, ó, aí sim, agora sim, ó, eu tenho um parietal direito e um parietal esquerdo, e eu tenho aqui, ó, um temporal direito e um osso temporal esquerdo aqui, ó. Fechando esses ossos aqui, ó, se eu tirar todo mundo agora, esses são os ossos do neurocrânio. Por quê? Esses ossos aqui, eles formam um capacete que protege o seu encéfalo. Então, esses 8 ossos que a gente viu aí, eles são ossos de proteção do seu encéfalo, sendo 4 ossos ímpares e 2 ossos pares. Entenderam o espírito da coisa, jovem? Se você tem ossos que protegem o encéfalo, eu vou deixar eles transparentes aqui, ó. Se eu colocar aqui o sistema nervoso agora, você vai verificar, ó, que os elementos do encéfalo, ó, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, eles ficam dentro do crânio, protegidos pelos ossos do neurocrânio. Dessa forma, o neurocrânio ele age como um capacete protetor. Você sabe que o crânio é bem interessante, assim, é que assim, se eu for começar a falar disso, eu me conheço, eu vou parar de falar só amanhã. Mas é interessante a relação que a gente tem entre o crânio e o encéfalo, né? Porque o encéfalo fica protegido pela dura mater, e a dura mater, ela apresenta uma dura mater mais externa, uma dura mater craniana, que ela fica colada no crânio
E olha que interessante, e aqui no crânio você tem suturas, né? Sabe um ovo, quando você quebra um ovo? Você pegou um ovo cozido e você quebra o ovo. Não tem aquela membrana dentro do ovo, que você tem que tirar aquela membrana para comer? Seria o seguinte, os ossos do crânio, eles correspondem à casca do ovo. Essa dura mater periostal, ela compreende aquela membrana que a gente tem ali. Então, quando você tem uma fratura no crânio, é como você quebrar o ovo. É bem interessante, porque você tem uma estrutura mais rígida externa, que é a casca, e embaixo você tem um elemento de união, porque o pessoal acha que essas suturas aqui são isoladas, mas não são. Essas suturas são conectadas por essa dura mater periostal aqui. E a gente vai ter esse efeito ovo mesmo, efeito casca de ovo no crânio, o que protege o crânio de fraturas quando a gente tem um traumatismo craniano. É bem interessante como que funciona esse elemento protetor aí, tá bom? Então, isso é o que a gente tem aí no neurocrânio. Então, se a gente tirar cada um dos ossos do neurocrânio, vai ficar mais fácil pra gente. Então, olha só, no neurocrânio são 8 ossos. No fim da aula a gente vai fazer a matemática aí. Então, a gente vai ver aqui os ossos pelos ímpares, ó. Então, eu tenho aqui o frontal, tira. Occipital, tira. Ímpar também. Quais são os dois outros ossos ímpares? Tá aqui, ó. O esfenoide, em forma de mariposa, é ímpar, tira. O etimoide, em forma de peneira, tira. Tirei os 4 ossos ímpares do neurocrânio. Agora só sobraram os ossos pares aqui, ó. Eu tenho um parietal direito e um parietal esquerdo, tira. E eu tenho aqui também um temporal direito e um temporal esquerdo. Tira o temporal direito e tira o temporal esquerdo. Dessa forma, a gente tirou todos os ossos que de alguma forma têm contato com o encéfalo e agem protegendo os seus elementos do sistema nervoso central, no crânio, né, que é o encéfalo. Então isso é muito importante para você entender quais são aqueles 8 ossos do neurocrânio. Pela matemática, a gente já viu aí 8 ossos. A gente viu que no crânio a gente tem 28 ossos, já tiramos 8. Faltam 20 para estudar. Então só falta 20 ossos para estudar. Tá bom? Já estudamos os 8 primeiros. Mas tá super fácil, gente. Essa parte de crânio é uma parte bem bacana de estudar, é bem simples mesmo. Aqui a gente vai ver os ossos da face. Os ossos da face, eles têm que somar 14 ossos. Então, se a soma dos ossos que a gente estudar aqui não der 14, tem alguma coisa errada. Aí vocês demitem o Rogério. Aqui nos ossos da face, a gente tem somente 2 ossos ímpares. O restante, todos os outros são pares, tá bom? Ou seja, vocês viram que no neurocrânio eu tenho 4 ossos ímpares e 2 ossos pares, ou seja, são 6 ossos. Como 2 são pares, 2 vezes 2, 4. Mais 4 ossos ímpares, 8 ossos no neurocrânio. Aqui no esqueleto da face, a gente tem somente 2 ossos ímpares e 6 ossos pares. E aí a gente tem que manter essa mesma matemática. Se eu tenho 6 ossos pares, eu pego o 6, multiplico por 2, dá 12. Mais 2 ossos ímpares, 14. Entendeu o espírito da coisa? Então, o que a gente vai fazer aqui? O esqueleto da face, a gente vai fazer assim, ó, pra gente manter um padrão. Quais são os 2 ossos ímpares do esqueleto da face? A mandíbula, alguns anos atrás, era chamada de maxilar inferior. Funcionava assim na face, ó. Isso aqui era o maxilar inferior e isso aqui era o maxilar superior, tá? Era o nome, era o que tinha na época, tá? Só que aí mudaram, tá? Agora é mandíbula, o que sustenta a arcada dentária inferior, e maxilar, o que sustenta a arcada dentária superior. Então hoje a gente tem o maxilar e a mandíbula. Não existe mais maxilar superior e inferior. Isso é uma coisa que não existe mais, tá bom? Então é importante que você saiba disso. A mandíbula é um dos ossos pares do esqueleto da face, tá aqui, ó. Pelo fato dela ser, eu falei par ou ímpar? A mandíbula é um dos 2 ossos ímpares do esqueleto da face. E por isso que a gente tem um problema sério aqui. A única articulação móvel que a gente tem no nosso crânio é a ATM. Na verdade, existem outras articulações sinoviais no seu crânio. E eu vou mostrar para vocês elas, que são as do ouvido médio. Mas não são para movimentos, tá? São para audição. Nesse caso, essa aqui é a articulação que eu tenho entre a mandíbula, né? Então aqui eu tenho a parte articular da mandíbula e ela se articula com o côndilo do temporal, tá? Então eu tenho uma superfície articular temporal. Eu vou ter a articulação temporomandibular. Quando a pessoa tem algum problema na ATM, o nome dessa disfunção é DTM. Porque o pessoal pergunta assim, professor, eu tenho ATM. Eu falei, eu sei que você
você tem ATM. Quando a pessoa quer se referir ao problema, é DTM, disfunção temporomandibular. Quando você quer se referir à articulação, é ATM. A ATM tem um problema sério, tá? Porque ela é bicondilar, ó. Eu tenho um osso ímpar articulado em dois lados, ou seja, se der problema de um lado, deu problema do outro, ó. Você mexe uma, mexe a outra. É igual a sacroilíaca. A sacroilíaca é classificada como diartrodial. É uma biplana, onde eu tenho um osso ímpar, que é o sacro, articulado com dois ilíacos. Meu, olha o problema que isso dá. Da mesma forma, eu tenho uma mandíbula articulada em dois temporais. Cara, vai dar merda, não tem jeito. Deu disfunção de um lado, dá do outro. Por isso que é importante que você procure tratamento quando você tem disfunção temporomandibular. Você não precisa ficar sofrendo a vida inteira, tá? Porque tem profissionais especializados para o tratamento e a reorientação da ATM. Então é muito importante que você saiba isso aí. Então tá aí a mandíbula, um dos ossos ímpares do esqueleto da face. E o segundo osso ímpar do esqueleto da face é esse que fica aqui dentro da cavidade nasal, fornecendo a parte inferior do septo da cavidade nasal. É esse aqui, ó. Esse aqui é o vômer. Aí eu vou pedir para você fazer uma pesquisa no Google agora aí, ó. Agora não, faz depois. Eu vou apagar todo mundo e deixar só o vômer. O vômer é um osso ímpar. Ele é um septo ósseo da cavidade nasal. Sabe o que significa vômer? O termo vômer significa relha do arado. Do arado, não do tarado. Relha do arado. Já deixa uma aba do Google aberta e escreve o seguinte: relha do arado. E depois você vê o formato da relha do arado. Você vai ver que tem o formato do vômer. Daí veio a terminologia vômer. Essa é uma das... Eu gosto de trabalhar com terminologia anatômica, origem dos nomes, que é muito legal, cara. Os antigos eram muito safos, cara. Quando eles não tinham, tipo, técnicas pra guardar, não tinha o bloco de notas do celular. Cara, é uma viagem. Eles tinham que pegar esse osso e falar, o que parece essa bagaça? Aí tem a relha do arado, que eles usavam muito. A agricultura, principalmente na época quando a anatomia começou a ser estudada com seriedade, a agricultura ela era muito forte, sempre foi muito forte, até a industrialização no campo. Então os arados eram muito utilizados. A primeira vez que alguém falou isso pra mim, porque assim, quando eu li o termo, né, vômer, relha do arado, aí eu falei, mas que desgraça é uma relha do arado, né? Inclusive eu tava numa live do Anatomy Flix, né? E um dos desenvolvedores do Anatomy Flix, que é o Júlio, ele dá suporte pra galera, a galera aí do Anatomy conhece bem o Júlio. O Júlio é do interior, né? Ele é de Campinas aqui. Aí ele falou, Rogério, relha do arado é um negócio do arado lá. Aí eu olhei e falei, tá, já entendi, Júlio. Não tinha entendido nada. Aí eu dei um Google lá e eu vi o que era a tal da relha. Aí tá aí, ó. O vômer é a relha do arado. Então depois você vai olhar no Google aí o que é uma relha do arado e você vai falar, porra, é uma relha do arado mesmo. E tá aqui a relha do arado no meio da cavidade nasal aqui, é o vômer. Tá bom? Tira o vômer. Tirando a mandíbula e o vômer, a gente já estudou os dois ossos ímpares do esqueleto da face, mandíbula e vômer. No restante, todos os ossos que a gente vai estudar agora são pares. Não vai ter mais osso ímpar aqui. Se aparecer osso ímpar aqui, eu me fantasio de minhoca, porque eu sei que não vai aparecer mais osso ímpar aqui. Já pensou se aparecer? Vou estudar de anterior para posterior aqui, ó. A gente vai estudar todos os ossos do esqueleto da face aqui em pares. Quais são os ossos pares do esqueleto da face? Ossos nasais, tá aqui, ó, nasal direito. Vocês vão ver, ó, tudo que eu estudar agora que é par, vocês vão ver um direito e um esquerdo, não tem jeito, ó. Tá aqui, ó, nasal direito, nasal esquerdo, ok? Vou tirar. Então, os ossos nasais. Os ossos nasais, eles compreendem a parte rígida do nariz, tá? A menor parte do seu nariz é rígida, é óssea. A maior parte é cartilaginosa, tá bom? Seguindo da frente para trás, quem que eu tenho aqui? Maxilar direito, maxilar esquerdo. Segundo osso par do esqueleto da face aqui, ó. Então esse aqui é o maxilar, ó. Maxilar direito, maxilar esquerdo, tá bom? Tá? Porque a gente vai ter que ter algumas referências aqui, ó. Então eu vou tirar o maxilar. Esse cabra aqui, ó, chama-se osso lacrimal. Você tem um lacrimal direito, um lacrimal esquerdo. O lacrimal é o osso que fica entre o maxilar e o etimoide. Então entre o maxilar e o etimoide, a gente tem um ossinho bem pequenininho chamado lacrimal. É um osso par. Então, o terceiro osso par do esqueleto da face é o osso lacrimal. Sai fora. Quarto osso par do esqueleto da face. Famoso zigomático, esse aqui, ó. Zigomático. Porque o zigomático, muito, mas muito antigamente, era chamado de osso malar. Eu não sei se em alguma outra língua, em algum país,
Porque falaram pra mim que em Portugal o pessoal ainda usa maxilar inferior. Eu não duvido que em algum país de língua espanhola o pessoal possa usar malar para se referir ao zigomático. Não sei, tá? Mas pode acontecer. Porque eu manjo só da nomenclatura aqui, a nomenclatura internacional, né? Ela vem do latim e do grego, então é muito provável que não exista, mas a gente tem algumas nomenclaturas que são diferentes em outros países, tá? Então, se existe isso, eu sou ignorante nessa parte, tá bom? Então tá aqui, ó, o osso zigomático. Até é interessante, né? Esse termo zigomático, né? O zigo. Quando a gente se refere a zigo, zigo significa casal, par, dupla. Por que tem esse nome, Rogério, zigo? Zigo vem do arco zigomático, né? Porque o arco zigomático é formado pelo osso zigomático e pelo osso temporal. Então o osso temporal e o zigomático se unem formando o arco. Então esse arco, esse casal formado entre o zigomático e o temporal, formam um arco zigomático. Esse termo zigo, você já viu, né? Zigoto. Quando é formado o zigoto, né? A célula ovo, o que é zigo? Zigo é par. Então, para você formar um zigoto, eu preciso de uma célula masculina e de uma feminina que se unem. Aí vem o zigoto, que é a união de duas células. Entendeu? Par, casal, dupla. Tem também uma veia que a gente tem aqui na região do tórax, que é chamada veia ázigos. O pessoal fala, mas que desgraça é ázigos? O que é A? Ausência. Zigos, par. Significa que é uma veia que você só tem de um lado. Você não tem dos dois lados. É uma veia que ela não tem par. Ázigos. Tá vendo que interessante você conhecer a nomenclatura anatômica? Tá vendo? Se tivesse assinado o Anatomiflix, não tava sofrendo aí. Mas como que eu giro essa bagaça aqui agora? Ah, tá aqui, ó. Lá eu explico a nomenclatura de tudo que vocês precisam. Tá aqui, ó. Tirando o zigomático aqui, ó. Zigomático é o quarto osso par que a gente tem aí no esqueleto da face. Quinto osso par que a gente tem aí, concha nasal inferior, tá aqui, ó. Concha nasal inferior direita, concha nasal inferior esquerda. Rogério, e as outras conchas nasais, a superior e a média? As conchas nasais superior e média pertencem ao osso etimoide. Então o etimoide... Ao etimoide pertencem as conchas nasais superior e média, e a concha nasal inferior é um osso separado aqui, ó. E é um osso par aqui, ó. Tem direito e esquerdo aqui, ó. Conchas nasais inferiores. E aqui, o sexto osso par do esqueleto da face é o osso palatino. Esse aqui é o palatino, ó. Palatino direito e aqui o palatino esquerdo. Que os ossos palatinos, eles compreendem a parte posterior do palato duro, né? Que o céu da boca, né? O céu da boca duro, a maior parte é formada pela maxilar, né? Pelo maxilar em cima. Essa parte posterior aqui pelos palatinos. E o palato mole é formado por elementos da faringe, tá? Principalmente a úvula, que é o elemento do palato mole, tá? Então, a gente tem o palato duro, compreende maxilar e osso palatino aqui. Então tá o palatino, que é o sexto par de ossos. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se eu vou virar minhoca hoje. Tirei. Sexto par, não sobrou nenhum osso aqui, ó. Significa que a gente estudou os 14 ossos do esqueleto da face, sendo somente 2 ímpares e os outros 6 ossos são pares, tá bom? Então sumiu todo mundo aqui, significa que a gente estudou todos os ossos do esqueleto da face, ou seja, já estudamos os 8 ossos do neurocrânio, mais os 14 ossos do esqueleto da face. Já estudamos 22 ossos presentes na região do crânio. Quem falta? Os ossos do ouvido médio, ou ossículos do ouvido médio. E agora, para encerrar essa aula com chave de ouro, vai dar certinho. Vocês viram, não sobrou nenhum osso. Já estudamos 22 ossos hoje. O que eu vou fazer agora? Eu vou enfiar o esqueleto aqui, ó. Entra esqueleto. Entrou o esqueleto agora. Esqueletão aí, ó. Seguinte, para você encontrar os ossos do ouvido médio, onde fica o ouvido médio? No osso temporal. O osso temporal, na minha opinião, eu vejo a galera meter o pau no esfenoide. O osso temporal e o osso esfenoide são os dois ossos mais lindos do seu corpo. Mas o temporal, ele é especial. Sabe por quê? Olha que incrível. Eu vou esconder todo mundo agora. O osso temporal, ao mesmo tempo... ele é o osso mais mole do seu corpo e o osso mais duro do seu corpo. Daqui para cima, vocês têm a porção escamosa do osso temporal. É uma porção óssea muito mole, que tem esse nome escamosa porque se articula com o parietal através de uma sutura escamosa, né? Não uma sutura que se une um osso a outro, assim. Os ossos, eles ficam dispostos um por cima do outro, como uma escama. Daí vem a porção escamosa do osso temporal. É o osso
osso mais mole que vocês têm no corpo. Lembra que a vovó falava para vocês não baterem a têmpora, que senão vocês iam ficar bobos? Pois é, a vovó estava certa, porque a têmpora, né, que é o osso temporal, é muito mole. Se você batesse, você ia ter uma lesão cerebral e ia ficar bobo, né? Se você ouviu sua vovó, você não bateu a cabeça, usou capacetinho, né? E daqui para baixo, ó, a gente vai ter a porção petrosa do osso temporal, onde na porção petrosa a gente destaca uma terceira parte, que é o meato acústico, né? Então, basicamente, o osso temporal é dividido em parte escamosa, parte petrosa, e meato acústico. A parte petrosa do osso temporal compreende o osso mais duro que vocês têm no corpo. Tanto que quando vocês leem um artigo de neurocirurgia, ou vocês conversarem com um neurocirurgião, pode conversar com ele dessa forma aqui. Essa parte petrosa do osso temporal aqui, dificilmente eles se referem a essa porção como porção petrosa, né? Que petroso vem de pedra, né? Eles chamam isso aqui de rochedo ósseo. Esse aqui é o rochedo do temporal. Tão duro que é, tá? Então é a parte mais dura. Então o rochedo é o osso mais duro que vocês têm no corpo e a parte escamosa é o osso mais mole que vocês têm no corpo. Vocês veem aqui o sulco pro seio sigmoide aqui, ó, que ele fica aqui na parte petrosa. E aqui a gente tem um monte de coisas importantes aqui, ó, que a gente vai ter aqui, ó. Isso aqui, ó, essas partes aqui representam o meato acústico interno. Aqui o canal carótico, tá? Por onde entra a carótida interna. E aqui a gente tem o meato acústico externo, tá? Tem também como que chama? Um forame importante aqui, que é o forame estilomastoide, que é por onde passa o nervo facial. Enfim, tem estruturas importantes aqui. Só que, para a gente estudar o ouvido médio, você tem que entender que o ouvido médio, ele fica aqui por dentro do meato acústico externo, tá? Então ele vai ficar entre o meato acústico externo e o meato acústico interno. Então a gente vai ter aí um vão entre os dois aí, certo? E nesse vão a gente vai ter 3 ossículos de cada lado. Então esses ossos do ouvido médio ficam dentro do osso temporal. Olha que incrível o osso temporal. Para você encontrar os ossículos do ouvido médio, eu vou ter que tirar o temporal. Então tá aqui o temporal, vou voltar todos os ossos e vou tirar o temporal, ó. Quando eu tirar o temporal da frente, olha a mágica acontecendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui 3 ossinhos que apareceram aqui, ó? Esses aqui são os ossículos da audição. São os 3 menores ossos do seu corpo, sendo que o menor é esse aqui, ó. Vocês viram que para a gente encontrar esses ossículos, ó, eu tive que tirar o osso temporal? Então, esses ossículos aqui, eles ficam dentro da parte petrosa do osso temporal. Tamanha a importância que esses ossos têm para sua audição. A parte petrosa é importante para quê? Para proteção da artéria carótida, do nervo facial, do nervo vestíbulo coclear e dos ossículos da audição. Então, todos os elementos auditivos e do seu equilíbrio ficam protegidos dentro do osso temporal. E a gente tem 3 ossículos aqui, ó. O mais externo é o martelo, é esse aqui. Olha aqui, ó. Eu quero que vocês olhem aqui o nome original dele, ó. Malleus. O que lembra para vocês? Maléolo, né? Que você tem lá no pé, maléolo medial e maléolo lateral. O termo maléolo significa martelo. Então, esse osso aqui, ó, no português, é chamado martelo, porque ele vem da terminologia malleus, que significa martelo. Daí vem o nome martelo para ele. Então, o osso mais externo, que fica conectado à membrana timpânica, é o martelo. Esse segundo aqui do meio, ó, é incrível isso aqui, é muito legal. Os anatomistas são safos, cara. Esse aqui chama-se bigorna em português. Por que bigorna? Porque bigorna é um negócio, você assistiu Game of Thrones, esse negócio Vikings, onde os caras forjam a espada, que eles martelam a espada. É um negócio parecido com isso aqui, é uma bigorna. A bigorna inicialmente era para forjar a espada, para martelar as bagaças. Você sabe que meu avô tinha uma bigorna em casa? Eu falei, meu avô tinha uma bigorna, que ele gostava de fazer coisas de mecânica e tal. E aí eu cheguei a martelar na bigorna de vovô, tá? Então, essa aqui é a bigorna. E o osso mais interno, que ele fica lá na janela oval, é chamado estribo. Por que estribo, Rogério? Porque ele parece o estribo do cavalo. Cara, é incrível. A galera dá nome aos ossos, aos ossos, de acordo com a sua forma. Entendeu? A mente dos anatomistas antigos, ó. Martelo, porque parecia um martelo. Esse parecia não um martelo que você conhece hoje, tá? Ele parecia o martelo dos macedônios. Nunca vi um martelo de macedônio. Eu dei um Google pra ver, porque eu tinha que falar sobre a origem do nome Maléolo e tal. É parecido, é.
Então tá aqui o martelo, parece o martelo dos macedônios, a bigorna, que parece mesmo uma bigorna, e aqui o estribo, que parece um estribo de cavalo. O estribo é o menor osso do seu corpo. Ele tem o tamanho de um grão de feijão. Esses ossos ficam articulados por articulações sinoviais, ou seja, quando há vibração da membrana timpânica, eles têm que fazer pequenos movimentos. Então você pode ter artrose até nesse segmento. Então, além da ATM, eu tenho também outras duas articulações sinoviais aqui, ó. Tudo que tiver relação com o estribo é chamado de estapédio. Tanto que tem um músculo aqui dentro chamado estapédio. Aqui no ouvido médio eu tenho dois músculos, o tensor do tímpano e o estapédio. Sabe por que tem o nome de estapédio? Agora você nunca mais vai esquecer, ó. Olha só a origem do nome aqui, ó, stapes. Stapes significa estribo. E tudo que tiver a terminologia stapes, né, onde vem músculo estapédio ou articulação incudo-estapédia, significa que tem relação com o estribo. Então, quando você ouvir de novo o nome estapédio, ele tem relação com o estribo, que se eu colocar os músculos aqui agora, tomara que a primeira camada de músculos já entre o estapédio aqui, ó. O músculo estapédio, que é esse aqui, ó, ele tem esse nome por quê? Porque ele fica inserido no estribo. Tá vendo aqui, ó? Stapedius muscle. Por quê? Porque ele tem relação com o estribo. Tudo que tem relação com o estribo é estapédio. Então aqui, o que tem relação com o estribo? O músculo estapédio e essa articulação aqui, ó. A bigorna, esse nome bigorna vem do inglês aqui que é incus, né? Não confunde com uncus, né? Que uncus é gancho, né? Incus significa bigorna. Tem duas terminologias de bigorna para o inglês, tá? Anvil, que é a bigorna de bater, e incus, que é a bigorna do ouvido. Então tem duas bigornas diferentes aí na língua inglesa, tá? Então tudo que tiver relação com a bigorna é incudo, ó. Articulação incudo-estapédia. Então vocês têm aqui a incudo-estapédia. Eu tenho uma articulação aqui e uma outra articulação da bigorna com o martelo, que é chamada incudo-malear. Então tem duas articulações sinoviais aqui, ó. Incudo-estapédia e incudo-malear, ó. Estapédia e malear. E aqui tem um outro músculozinho no ouvido, ó, que é esse aqui, é o tensor do tímpano. Entrou a tuba auditiva. Isso aqui é a tuba auditiva, ó. Essa aqui era a antiga trompa de Eustáquio, tá? Essa tuba auditiva aqui, quando você desce a serra, a gente desce a serra, a gente aumenta a pressão no ouvido e dá uma sensação estranha. Aí você engole o ar. Quando você engole o ar, o que você faz? Você tem um músculo que se liga aqui à tuba auditiva, ó, que é esse músculo aqui, ó, que é chamado músculo salpingofaríngeo. Então, quando eu faço isso, ó, o salpingofaríngeo puxa a tuba. Quando eu puxo a tuba estimula a contração do tensor do tímpano. Aí o tensor do tímpano volta o tímpano à sua composição normal. Ou seja, quando você faz aquele movimento de engolir o ar, faz isso agora. Você vai ouvir um barulho no seu ouvido. O que você está fazendo? Você está trazendo o seu tímpano para a posição original. Quem faz isso é o tensor do tímpano aqui, ó. É uma região muito complexa, gente. É um lugar muito complexo da anatomia, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês hoje aqui, para vocês não ficarem assustados, são somente os ossículos da audição, menores ossos do seu corpo aqui, ó. O martelo, a bigorna e o estribo, que é o menor osso do seu corpo, sai. Se eu tenho 3 ossículos do ouvido médio no ouvido direito, eu tenho 3 no esquerdo. 3 vezes 2, 6. Ou seja, temos 8 ossos no neurocrânio, 14 no esqueleto da face, mais 6 ossos no ouvido médio, totalizamos aí no nosso crânio 28 ossos. E eu encerro essa aula por aqui.